dará a salvação. Pode sentar. Se você tem a sua Bíblia, abra aí agora em 1 João capítulo 4. 1 João 4. Vamos meditar na palavra agora. Não é Evangelho de João, é a carta, primeira carta de João, lá no finalzinho. Antes do Apocalipse, você tem lá Judas e depois tem as cartas de João. 1 João capítulo 4. Obrigado. Ainda dentro do assunto de se tornar a própria bênção, como se tornar, como ser a própria bênção, que nós estamos estudando às quartas-feiras, falamos quarta-feira passada, já estamos falando algumas semanas. Você não viver correndo atrás de bênçãos, mas se preocupar em se tornar a bênção. Se você se tornar a bênção, que significa você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, então a presença de Deus dentro de você faz você ser a bênção. E o que você fizer, onde você for, a bênção está dentro de você. Então você não depende do lugar que você está, você não depende das circunstâncias ao redor, da sua capacidade, porque você não vive no seu poder, você vive no poder do Espírito que está dentro de você. Então você é a própria bênção. Dentro desse assunto, vamos entender hoje que mesmo você sendo a própria bênção, tendo o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não significa que você está imune a erros. Não significa que você está impedido de errar só porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo não tira o nosso poder de escolha. O Espírito Santo, nós temos ensinado que ele não é trilho. O Espírito Santo é guia, ele não é trilho. O que significa trilho? O trilho do trem faz com que o trem ande obrigatoriamente onde está o trilho, não é isso? Então, coloca-se o trilho e o trem anda só em cima do trilho, de ponta a ponta. O maquinista não pode, eu vou dar uma voltinha ali. Não, ele tem que ir onde está o trilho. Não tem como mudar isso. E se mudar isso, o trem descarrilha e tem um acidente. Muito bem, o Espírito Santo não é trilho, que quer dizer o seguinte, que uma vez dentro da gente, ele nos força a viver e fazer do jeito que ele quer. Não. Ele é guia. Guia quer dizer, vai por ali. Ele aponta o caminho. Olha, o caminho certo é esse. Cabe a nós tomarmos o caminho ou não. Ele vai guiar, mas não vai obrigar. Então, quando você se torna a própria bênção, você tem o guia, que é o Espírito Santo, dentro de você. Mas você pode errar, se você se fizer de surdo ao Espírito Santo. Se você decidir ouvir outra voz que não a do Espírito Santo. Como, por exemplo, a voz do seu coração. Você ouvir o que você quer, você ouvir, como eu falei há pouco, não é? De onde vem a desesperança? De onde vêm as preocupações, as ansiedades? Quando a gente está ouvindo outras vozes. Vem uma voz e você ouve aquela voz e não ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, não faça isso, mas alguém falou para você fazer. Aí você acreditou mais naquela pessoa, fez o que a pessoa falou e não fez o que o Espírito Santo falou. Então você vai errar. Então, quando você dá ouvido a vozes do coração, de pessoas, do mundo, os conselhos deste mundo, das más notícias, a probabilidade de você errar é grande. Por isso, nós temos que aprender a estar sintonizados à voz de Deus, para termos discernimento. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos dá dom de discernimento. Discernimento quer dizer de separar, pesar, sentir se aquela palavra vem de Deus ou não, se aquele espírito, aquela ideia, aquela voz vem de Deus ou não. O Espírito Santo nos dá esse discernimento, mas você tem que estar em espírito, você tem que estar sintonizado no Espírito Santo para você executar esse dom.
Então nós vamos entender isso hoje, aqui, através desse texto de João. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim, fala sobre provar os espíritos. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se o quê? Se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito bem, quando a gente lê, a gente tem que prestar atenção às palavras, aos detalhes. Quando ele está falando aqui, não creiais, quando ele está falando, por exemplo, amados, ele está falando a quem? A igreja, aos irmãos, aos amados irmãos. Então João está falando aos cristãos. Ele não está falando às pessoas aí fora. As pessoas aí fora não têm discernimento, elas não sabem discernir nada. Ele está falando aos que são da fé, aos amados irmãos. Então ele fala, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos, em plural, são de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele fala espírito, o que ele quer dizer com espírito? Ele está dizendo que nós cristãos não devemos sair por aí crendo em todo espírito, qualquer espírito, mas devemos provar se os espíritos são de Deus. Que espíritos? A primeira pergunta é, que espíritos são esses? Ele está falando de qual espírito, ou quais espíritos? Ele está mandando provar os espíritos. Quais espíritos são esses espíritos? Você acha que ele está falando de quê? Alma penada? Ele está falando de quê? Demônios? Se fosse demônios, ele não mandaria pesar, porque não há como um demônio ser de Deus, correto? Ele não falaria, provar se esse demônio é de Deus, não faz sentido, faz? Vê se esse demônio é de Deus, faz sentido. Então não pode ser espíritos de demônios. Que espíritos são esses? Os espíritos das pessoas, o espírito humano. Provai os espíritos. O que são esses espíritos? Todos nós temos um espírito, um corpo, uma alma e um espírito. Dentro de nós há o espírito. O espírito significa a força, a energia, o pensamento, a ideia, a intenção que há dentro da gente. Então, você certamente, você sabe, num nível muito básico, num plano muito básico, quando você conhece uma pessoa, você convive com uma pessoa, você sabe discernir quando a pessoa está falando a verdade, quando a pessoa está mentindo. Os pais normalmente sabem quando os filhos estão mentindo, não sabe? Porque conhece o filho, viu o filho nascer, o filho dá na cara que está mentindo. Então, você sabe que o filho está falando mentira, você sabe, você tem esse discernimento. Quando você está lidando com adultos, fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, num plano básico, você consegue perceber. Se você está atento, você consegue perceber no plano humano mesmo. Não fala no plano espiritual. Fala no plano humano, você consegue perceber, por exemplo, quando você entra numa loja para ver lá alguma coisa, alguma roupa, comprar alguma coisa, etc. Você vai numa loja, aí o vendedor, a vendedora vem, te atende, e aí fala, oi, bom dia, tal, não sei o que, tal. Aí você está procurando o quê, tal. Aí você fala, estou procurando isso, procurando aquilo. Ela começa a te trazer um monte de coisa para você comprar, não porque ela quer te ajudar, mas porque ela quer a comissão dela. Sim ou não? Não é? Você não sabe quando o vendedor quer a comissão? Você sabe. Você sabe. E o que você faz quando você percebe isso? O que você faz? Eu não sei você, mas eu fujo. Tem uma loja que eu peguei birra. Eu peguei ranço da loja.
Nunca mais coloco os pés naquela loja. Por quê? Porque eu entrei para comprar uma camisa, se não me engano, e ela queria me empurrar calça, cinto, meia, e ela queria, porque queria que eu comprasse as coisas, porque ela, não era porque ela queria me servir, me ajudar, pensava nos meus interesses. Ela provavelmente queria bater uma meta que ela tinha. Compreendeu? Então aquilo ali me irritou de tal forma que eu fico irritado só de lembrar. Isso já faz mais de 10 anos. Me irritou muito. Porque ela quis me enganar. Ela quis me usar. E você não se irrita também? Eu me irrito. Quando você percebe que o espírito da pessoa, a pessoa está tirando uma com a sua cara, está te achando de otário, né? Está pensando que você é otário. Seja vendedor, seja quem for, você não gosta disso, porque você sabe que o espírito da pessoa é ruim, é um espírito enganador, aproveitador, então você sabe. E então você não quer nada com aquela pessoa, você evita logo aquela pessoa. Então isso no nível humano, você não precisa ter o Espírito Santo para saber isso, você só precisa ter um pouquinho de vivência na vida, não ser muito ingênuo. Mas quando você tem o Espírito Santo, então ele te dá um poder que as pessoas não têm, um poder acima disso aí, que é difícil até de explicar, porque quem não tem, como é que eu vou explicar? A pessoa não tem o Espírito Santo, como é que eu vou explicar o que é o Espírito Santo? É como explicar para um francês, um alemão, que nunca pisou os pés no Brasil, que nunca conheceu o Brasil, como que é uma feijoada. Ele não vai saber o que é. Eu posso explicar, a feijoada é assim, tem isso, tem aquilo, etc. Ele vai olhar assim com a cara. Ele não tem ideia do que é uma feijoada, porque ele nunca provou. E assim também é você tentar explicar o que é o Espírito Santo, o discernimento do Espírito, para uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Mas eu estou falando para te dar um norte, uma direção. Então, aqui a palavra está falando o quê? Que nós temos que provar se os espíritos das pessoas são de Deus. Agora aqui ele não está falando de qualquer pessoa, mas ele está falando quando ele fala, porque há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo. Não é isso que ele falou? Vê aí de novo o versículo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele está falando aqui, mais especificamente agora, daqueles que fazem parte do mundo cristão, do mundo evangélico, e que se aproveitam da palavra de Deus, se aproveitam das escrituras, se aproveitam da fé que as pessoas têm. O ser humano tem fé, o ser humano é uma pessoa naturalmente crédula. O ser humano é crédulo, não é? Quem aqui nunca tomou um remédio que alguém receitou, uma dica homeopática, um chá para isso ou para aquilo? Toma esse chá que você vai queimar gordura. Sim ou não? Ó, esse chá aqui vai te fazer mais isso, menos aquilo. Quem nunca? Tem alguém aqui que nunca cometeu esse pecado? Eu levanto a mão e quem nunca pode atirar a primeira pedra ou a primeira folha de chá. Porque nós todos somos crédulos. O ser humano é crédulo. Então por quê? Por que a gente é crédulo? Porque dentro da gente a gente pensa assim, não, a pessoa não vai me enganar. É meu amigo. Não, essa pessoa, poxa, está falando que é de Deus, tem título de pastor, tem título de bispo, de apóstolo, de profeta, tem título disso, daquilo outro, está com a Bíblia na mão, não vai me enganar. Dentro da gente, a gente não acredita que as pessoas possam enganar as outras em nome de Deus, sim ou não? A gente não acredita, então a gente é mais crédulo. E João está falando aqui exatamente isso, ele está prevenindo o povo de Deus, o povo da igreja, prevenindo de serem enganados por esses espíritos que
andam no meio da igreja, no meio cristão, e que, levando as pessoas incautas, incrédulas, a acreditarem que eles são de Deus, acabam enganando e roubando a fé dessas pessoas. Então nós temos que aprender a pesar os espíritos, provar os espíritos. Está entendendo? Vamos continuar aqui, versículo 6. Vamos pular aqui um pouquinho para o versículo 6, no mesmo capítulo. Ele diz assim: nós somos de Deus. Quem é de Deus sabe que é. Não é porque fala, é porque Deus testifica. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Então você tem aí uma forma de pensar, de discernir. Quem é de Deus, ouve quem é de Deus. Quem não é de Deus, não ouve quem é de Deus. Deu para entender? Sim ou não? Se eu sou de Deus e você é de Deus, você me ouve e eu te ouço. Eu peso a sua palavra, vejo que você é de Deus, eu te ouço, eu considero a sua palavra. Se eu sou de Deus e você é de Deus, você me ouve, você pesa a minha palavra e diz: não, eu acredito no que o bispo está falando. Se você é de Deus e eu sou de Deus. Agora, se eu sou de Deus e você não é de Deus, você não me ouve. Se você é de Deus e eu não sou de Deus, eu não te ouço. Por quê? Porque o espírito da pessoa que não é de Deus é um espírito rebelde, é um espírito egoísta, é um espírito que não quer se submeter à voz de Deus. Então nunca vai ouvir a voz de quem é de Deus. Então é uma coisa que você tem que entender, que pensar. Por isso muitas vezes quem é de Deus não fica perdendo tempo com quem não é, discutindo opiniões. Às vezes você entra em debates de religião, debates da Bíblia, né? Pessoas que começam a querer testar seus conhecimentos bíblicos e começam a debater a Bíblia com você, querer debater a Bíblia com você. Especialmente quando descobre que você é da Universal, né? Aí ela quer provar para você que ela sabe mais da Bíblia que você. Aí ela começa a debater. E você pesa que o espírito da pessoa não está interessado nem em te ajudar e nem em conhecer respostas da Bíblia. Ela quer provar para você que ela sabe mais que você. Esse é o espírito dela. Então, adianta você debater a Bíblia com essas pessoas? Tem algum sentido nisso? Não, só para se estressar. Só para gastar saliva, vento, tempo, só. Não vai adiantar nada. Você está malhando em ferro frio, você não vai ter nenhuma resposta. Então não vale a pena. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente não deve discutir opiniões sobre a palavra. Porque a pessoa que quer aprender, ela é humilde, ela pergunta, ela é sincera. Ela ouve. Mas a pessoa que não é, ela quer só debater. Ela quer provar, movida por um orgulho, ela quer provar que o outro está errado. E a gente não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso provar para você absolutamente nada. Meu papel não é provar as coisas para você. Meu papel é anunciar a palavra de Deus para você. Se você crê ou não, já não é mais meu problema. Compreendeu? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, nosso papel é pregar a palavra. E não convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Então, quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo através dos seus servos. E por isso, você não deve tentar fazer a obra de Deus na força do seu braço. Ficar querendo estudar a Bíblia para poder debater a Bíblia com as pessoas. A fé é um dom de Deus. E se você tem, considere-se privilegiado, abençoado. Porque ele achou em você sinceridade para você receber fé. Amém? Ele viu que o seu espírito era bom, o seu espírito era solícito, o seu espírito era humilde, então ele deu a fé para você. Como foi o caso de Abraão? Deus olhou no mundo e procurou alguém que pudesse dar início a uma nação. E de todas as pessoas ele achou Abraão, um homem sincero, que vivia no erro também, era idólatra e tal, mas viu nele sinceridade, que ele buscava o que era certo. Então Deus se agradou do espírito de Abraão. Então, continuando aqui, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve.
Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer, então tem o espírito da verdade, que é o espírito de Deus, e o espírito do erro, que é o espírito desse mundo, o espírito do diabo, aqueles que não ouvem a Deus. Então, está bem claro para você que tipo de espírito a gente está tratando aqui. Está claro? Então, nós seres humanos, lidamos com 3 tipos de espírito. Que só existem 3 tipos de espírito. De Deus, que é Deus, o Espírito Santo, os anjos. Lidamos com o diabo, o espírito de demônios, os demônios, que sexta-feira vai ser uma festa aqui. Então, espírito de Deus, espírito do diabo e o espírito dos homens. Nós lidamos só com esses 3 tipos de espírito. Não tem outro espírito. Não tem outro tipo. Então, ele está falando do espírito dos homens, o espírito do erro, o espírito que a gente tem que provar, são os espíritos humanos. Que quando você mistura pessoas, por exemplo, aqui nós temos milhares de pessoas agora no templo. Aqui nós temos milhares de pessoas, aqui nós temos pastores, aqui nós temos obreiros, levitas, aqui nós temos pessoas pela primeira vez que estão pisando o pé aqui no templo, pela primeira vez hoje. Aqui tem gente que tem dias na igreja, semanas na igreja, aqui tem gente que tem 40 anos na igreja. Nós temos pessoas aqui de todos os níveis, de todos os históricos. Quem é quem? Quando a gente olha assim, todo mundo é igual. Parece que todo mundo está sentadinho, bonitinho, com a mesma intenção. Mas, cada um de vocês tem um espírito. Cada um de vocês tem uma intenção dentro de você. Cada um de vocês tem um pensamento, uma ideia. Cada um tem isso. Então, nós lidamos dentro da igreja com vários espíritos de pessoas. Boas, espíritos bons, de Deus, e outros que ainda não são de Deus, que estão passando por libertação. Amém? Hoje o rapaz deu testemunho na TV, que ele disse assim: quando eu entrei na igreja, eu estava passando em frente à Igreja Universal, a obreira tocou no meu braço e falou: o senhor quer receber uma oração? Ele disse para ela assim: por que você está colocando a mão em mim? Tira a mão de mim, quem mandou você tocar em mim? Tratou a obreira como... Só porque ela tocou no braço dele, falou: o senhor quer receber uma oração? Ele tratou mal, porque estava revoltado da vida também, endemoniado. Mas ela falou: não, senhor, desculpe, eu só porque vai começar a reunião daqui a pouco, se o senhor quiser entrar, vai ter uma oração. Ah, tá bom, vou entrar. Aí entrou lá. Pelo menos entrou, né? Sentou, viu a reunião, e ele era traficante, bandido, da pesada. Quando na hora da oferta, quando ele viu as pessoas colocando oferta na sacola, ele, opa, ladrão, né? Bandido, ele focou o olho na sacola e ficou só olhando, já pensando: como é que eu vou roubar esse dinheiro? Essa era a intenção dele. Estava dentro da igreja. Dentro da igreja. Quer dizer, a gente sabe quem entra aqui, a gente sabe o que a pessoa está buscando. Não, tem gente que vem aqui buscar Deus, tem gente que vem buscar outras coisas. E você tem que tomar cuidado, porque não é porque uma pessoa que vem aqui dentro, está sentada aí do teu lado, e fala com você depois assim: olha, eu sou do templo, eu vi que você é do templo, eu queria fazer um negócio, tem uma proposta para você. Não é porque ela está sentada aqui que ela é de Deus. Você tem que pesar o espírito da pessoa. Entendeu? Então tem gente aqui com espírito bom e tem gente com espírito ruim. Que às vezes ela está com espírito ruim porque ela ainda está buscando a Deus, está se libertando, como foi esse rapaz, que depois naquela reunião, ele manifestou o demônio que estava dentro dele, foi expulso o demônio, a partir dali ele começou a vir buscar a Deus, e hoje é um obreiro, está aí ajudando as pessoas. Mas no início ele tinha um espírito ruim. Não quer dizer que a pessoa não possa mudar, mas você tem que estar ciente disso, compreendeu? Algumas pessoas chegam com um espírito ruim e se libertam, recebem o Espírito Santo, o seu espírito é transformado. Mas há pessoas que entram na igreja com espírito ruim e nunca mudam. Elas dão uma melhorada,
elas dão uma maquiada na vida. Porque elas estão frequentando a igreja, então elas estão no meio de um ambiente limpo, um ambiente bom, etc. Então elas começam a se comportar de acordo com o ambiente, externamente, religiosamente, mas não mudaram por dentro. Então por dentro ainda são pessoas talvez geniosas, pessoas que ainda não perdoaram, têm mágoas, pessoas interesseiras, orgulhosas, vivem no pecado, mas está tudo aqui dentro. Do lado de fora, pode estar falando o mesmo linguajar que as outras pessoas que são de Deus. Estão falando, está ligado, vai arrebentar, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Está falando todo o linguajar que ela aprendeu dentro da igreja. Não quer dizer que ela é de Deus, que o espírito dela é de Deus. E aí você começa a entender por que quanto mais tempo a pessoa fica na igreja, sem nascer de novo, sem receber o Espírito Santo, pior é para ela e para quem convive com elas dentro da igreja. Porque ela se torna uma religiosa, ela se torna uma artista, um ator, uma atriz, porque ela aprende a se comportar no meio dos irmãos, e na igreja ela é de Deus, mas por dentro e lá fora ela não tem nada de Deus. Compreendeu? Então, quem é de Deus tem que estar o quê? Tem que estar alerta. Por que você acha que João estava escrevendo essas palavras? Por que você acha que ele escreveu isso aí? Pensa comigo. Por que você acha que ele estava alertando os cristãos sobre isso? No mínimo porque no meio lá dos cristãos daquela época já estavam surgindo esses falsos profetas. Essas pessoas que se diziam de Deus, mas estavam enganando, fazendo tudo o contrário o que a verdade da palavra de Deus ensina. Quer dizer, já havia naquela época, já havia confusão, já havia o falso e o verdadeiro, já havia o joio e o trigo, sempre houve. E João está alertando a igreja por causa disso. Entendeu? Sim ou não? Então, você tem que ter essa maturidade. As pessoas têm o espírito delas. Ela tem o espírito delas. E dentro delas, com o espírito delas, ou tem o espírito de Deus, ou tem o espírito do diabo. Quem não tem o espírito de Deus, automaticamente está aberto a ser guiado pelo espírito do diabo. E você tem que estar atento a isso. A seu respeito, para que você seja de Deus, não seja enganado, e a respeito das pessoas ao seu redor. Vamos agora dar um exemplo sobre Abraão. Abraão, como nós falamos, temos falado sobre ele, ele foi um homem que, por toda a sua vida, ele serviu a Deus por 100 anos. Ele viveu até os 75 anos sem conhecer a Deus, conheceu a Deus aos 75 anos, viveu mais 100 anos, 175 anos. Então ele viveu 100 anos com Deus. Nesses 100 anos, a maioria do tempo, das vezes, das suas experiências, Abraão foi um homem que teve discernimento. Um homem que sabia discernir a voz de Deus. Mesmo quando ela parecia muito difícil e razoável. Quando pela primeira vez, por exemplo, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Foi uma palavra muito maluca, muito doida. Ninguém fazia isso na época. As pessoas viviam juntas. Elas não deixavam seus familiares, muito menos para ir para onde não sabia. Então era uma palavra, uma voz doida, uma voz que não fazia sentido nenhum do ponto de vista humano. Mas Abraão teve o discernimento de saber que aquela voz não era uma voz qualquer. Era a voz de Deus. E sobre aquela voz ele tomou uma decisão, foi embora, largou a casa do seu pai, largou a sua terra e foi sem saber para onde ia. Porque ele discerniu aquela voz como uma voz de Deus. E assim foram várias vezes na vida de Abraão. Quando ele resgatou o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo lá junto com o rei de Sodoma, quando Abraão voltou com os 318 homens da sua casa, seus soldados, vencedor, resgatando o povo de Sodoma, o rei de Sodoma chegou para Abraão e falou assim: olha, muito obrigado, Abraão, fica com os bens,
fica com tudo que você resgatou da guerra e só me dá as pessoas. E Abraão teve ali o discernimento de entender que aquela proposta do rei de Sodoma não era de Deus. Não era de Deus. E ele falou para o rei de Sodoma: olha, eu não quero nada que é seu. Eu não quero nenhum fio de uma sandália. Nada. Porque eu não quero que você amanhã diga que você me enriqueceu. Eu levantei a mão ao meu Senhor, o possuidor dos céus e da terra, que é Ele que vai cuidar de mim, não vai ser nada seu. Por quê? Porque o rei de Sodoma representava o diabo. O rei de Sodoma era a encarnação de toda corrupção, de toda patifaria, de toda promiscuidade que havia na época. Então, como que Abraão ia pegar e aceitar alguma coisa daquele rei? Ele ia criar um laço, uma dívida, digamos assim, com aquele rei. E Abraão falou: não, negativo. Negativo. Então ele teve o discernimento de não entrar naquele negócio, não aceitar aquela proposta. Compreendeu? Sim ou não? E você tem que ter discernimento para você não cair nas propostas irrecusáveis do diabo. As propostas que fazem você às vezes perder dinheiro. Por quê? Porque você foi ingênuo, você não foi espiritual, você foi materialista, você cresceu os olhos na proposta que alguém te trouxe e falou assim: ó, você vai ganhar muito dinheiro, isso aqui é bom, está todo mundo fazendo. Aí você cresceu os olhos, não deu a voz do Espírito Santo e aí caiu no golpe. E foi roubado, foi enganado. Por quê? Porque você não discerniu o espírito da pessoa e ouviu a voz do teu coração. Abraão não cometeu este erro. Então, várias vezes, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, o seu amado, tão esperado filho, Deus do nada um dia fala: pega o teu filho e leva lá no Moriá, no Monte Moriá, e sacrifica ele para mim em holocausto. Novamente um pedido doido, maluco. Mas Abraão discerniu que era Deus e obedeceu. Então Abraão tinha sensibilidade. Porém, a Bíblia deixa bem claro que Abraão também teve momentos em que ele não ouviu a voz de Deus. Ele errou. Ele não teve discernimento. Pelo menos em 2 momentos ele teve essa situação. Foram mais, mas vou falar de 2. Primeiro momento, quando houve uma fome na terra, lá no capítulo 12 de Gênesis, você lê isso, houve uma fome onde Abraão estava peregrinando, então ele pensou: o que eu vou fazer? Não tem água, não tem comida, os meus animais vão morrer, os meus servos, minha família vai morrer. Então o que ele pensou? Ele fez o normal, o natural. Ele desceu ao Egito. O Egito era um lugar que tinha comércio, que tinha dinheiro, que tinha população, o maior país da época. Então ele falou: vou lá para o Egito. Lá tem coisas para me sustentar nessa seca. E ele desceu ao Egito. E ele não consultou a Deus. Lembre-se que Deus tinha falado para ele: vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não perguntou se ele deveria ir ao Egito. Mas ele foi. Movido por quê? Pela fome. Movido pela fome, pelas circunstâncias. E isso também é um grande problema. Às vezes a gente, movido pelas circunstâncias, a gente vai lá e faz aquilo que parece óbvio. Era óbvio a qualquer pessoa, provavelmente eu iria para o Egito também. Você, talvez, qualquer um no lugar de Abraão, provavelmente iria para o Egito, porque era o óbvio. Abraão era um novato na fé, ele não tinha ainda experiência com Deus. O certo deveria ele ter sido ele perguntar para Deus: falou: Senhor, o Senhor disse que ia me guiar. Tem fome na terra agora, não tem chuva, para onde eu vou? Não era isso? Sim ou não? Ele devia ter perguntado, mas ele não foi, ele foi para o óbvio. O que aconteceu no Egito? Chegou lá, o faraó já cresceu o olho para cima de Sara, que era uma mulher bonita, tomou Sara de Abraão, e Abraão, para não morrer, contou uma meia verdade, que é meia mentira, falou: não, Sara é minha irmã, não quis dizer que ele era marido dela, porque se ele falasse que era marido, o faraó ia matá-lo, para ficar com ela. Então ele teve que contar uma mentira,
teve que viver, você pode imaginar, ter que viver sabendo que tua mulher foi tomada por outro homem. Faraó levou Sara para o palácio. E Abraão ficou em apuros por causa daquilo. E depois que Deus pesou a mão sobre Faraó, e Faraó descobriu toda a verdade, e falou: o que você foi fazer comigo? Vai embora daqui, leva a tua mulher, leva o que você quiser. Deu coisas para Abraão, para ele ir embora dali. E Abraão foi embora do Egito, e levou de brinde quem? Agar, uma serva egípcia, que ele levou de brinde para servir na sua casa, que mais tarde veio a ser a serva que a própria Sara, por insistência, por uma interpretação errada do que Deus tinha prometido, Sara achou que Abraão seria pai de muitas nações, mas ela pensou assim: de repente não vai ser através de mim, porque eu sou uma mulher estéril. Certamente a promessa que Deus fez ao meu marido não é por mim, é por outra mulher. Então Sara interpretou a promessa da forma dela e insistiu com Abraão: toma minha serva, toma Agar, dorme com ela e tenha filhos, e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E Abraão, mais uma vez, cedendo o quê? A voz da mulher, da esposa, querendo agradar a sua mulher, sendo mal guiado por ela, coração, deitou-se com Agar. E até hoje a gente paga o pato. Sim ou não? Por uma falta de discernimento. Uma falta de discernimento. Um momento, uma proposta, uma ideia, um espírito contrário. Mas bispo, por que Deus não interviu? Por que Deus não falou: não, Abraão, não faça isso? Por que Deus não interviu? Deus deixa os erros dos antepassados claros na Bíblia para o nosso benefício, para o nosso proveito. Para que nós venhamos a aprender não só pelas coisas certas que eles fizeram, mas também pelas erradas. E não precisemos errar como eles erraram. Compreendeu? Deus usa essas coisas. Então, claro que no final ele já tem tudo isso resolvido. No final tudo vai ser resolvido. Mas ai daqueles que não aprendem as lições que estão aí para todo mundo ver. Então Abraão, mesmo sendo a própria bênção, mesmo tendo a fé em Deus, a fé que Deus nos ensinou através dele, não foi isento de errar. Ele errou. Ele errou quando não discerniu o espírito, as propostas que chegaram a ele. Entendeu? Está claro? Sim ou não? Então, o que isso significa para a gente, para você, hoje? Você tem que entender o quê? Que é muito fácil você, eu, nós, nos enganarmos quando não estamos atentos ao espírito das pessoas, ao espírito de uma ideia, de uma proposta que chega até nós. É muito fácil ser enganado. Você vê Jesus em um momento perguntando aos discípulos assim: quem vocês acham que eu sou? Primeiro ele perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles falaram: uns dizem que o senhor é um profeta, outros dizem que o senhor é Elias e tal. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro falou: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor é o Salvador, é o Messias que nós tanto esperamos. Então Jesus falou: bem disseste, Pedro. Quem revelou isso para você não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que revelou isso para você. Aí Pedro: puxa, o Pai me revelou. Jesus elogiou Pedro ali na frente de todos os discípulos. Pedro deve ter se sentido assim. Deve ter olhado para os discípulos assim. Né? Estufado o peito assim e tal. Por que a gente pensa isso? Porque o texto fala que logo em seguida,
Depois de Pedro ter tido essa revelação, Jesus é o Cristo, o Messias e tal, Filho de Deus, e Jesus elogiado a fé dele, Jesus continuou discursando e falando, olha, eu quero preparar vocês porque em breve eu irei a Jerusalém e lá eu vou ser preso, vou ser maltratado e vou ser morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e tal. Jesus preparando os discípulos para o que ia acontecer em breve. E aí Pedro se achou no direito de repreender Jesus. No embalo da revelação, né, que ele tinha acabado de receber, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então ele se achou no direito de repreender Jesus e falou para Jesus assim, não, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não fará isso não, o Senhor não vai a Jerusalém morrer por ninguém não. Tentou fazer Jesus desistir da ideia de ir para a cruz, de sacrificar a sua vida, o que ele veio nesse mundo para fazer. Fazendo Jesus ter pena de si mesmo, ele falou as seguintes palavras, tem compaixão de ti mesmo. Olha as palavras que Pedro usou, inspirado pelo diabo. Tem compaixão de ti mesmo. Presta atenção, você que tem espírito de coitadismo. Presta atenção, porque o espírito de coitadismo, de coitado de mim, sofredor, vítima, peninha de mim mesmo, esse espírito tem uma fonte, que é o Satanás, é o diabo. Foi esse espírito que Pedro tentou passar para Jesus. Não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. E de forma alguma o Senhor irá para Jerusalém para morrer por ninguém. E aí que Jesus fez o quê? O que ele falou para Pedro? Arreda, Satanás! Arreda, Satanás, porque você não está pensando nas coisas do alto, mas nas coisas aqui debaixo dos homens. Quer dizer, Pedro foi de um extremo ao outro, de revelação do Pai para Satanás. Assim, ó, 0 a 100 em segundos. Mas por quê? Porque Pedro estava desatento, Pedro, ele bobeou com aquela vaidade que ele deixou o seu coração receber certamente, com aquele elogio que Jesus fez, bobeou, o diabo achou uma brecha e usou a boca de Pedro para falar com Jesus. Mas Jesus, como estava atento, Jesus, como não estava cochilando, tinha discernimento, então Jesus soube discernir na voz de Pedro, em um momento, o Pai falando, e em outro momento, Satanás falando. A mesma pessoa. Deu para entender? Isso que Jesus tinha, Ele dá para você, Ele dá para a gente. Você pode perceber na voz de uma pessoa, em um momento a voz de Deus, em outro momento a voz do diabo. Você vê que a coisa é delicada. Pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser o pastor. Pode ser você mesmo, pode ser a tua própria ideia, a tua cabeça. Como Pedro, foi a própria cabeça dele. Pô, você é bom, hein, cara? Pô, Pedro, agora você arrebentou, o pai te revelou. Ó, você está bom com o pai, você e o pai estão assim, ó. Pedro, você e o pai, ó. Então Pedro, com certeza ele pensou também que aquela voz que falou para ele, ó, fala para ele não ir não. Fala para ele não ir para Jerusalém não. Fala para ele desistir dessa ideia, coitado, ele vai sofrer à toa. Ele pensou, essa voz é do pai. É o pai falando. O pai acabou de falar comigo uma coisa, então o pai está falando de novo. Sim ou não? Pedro não teve o discernimento. Não tinha o Espírito Santo ainda, né? Não tinha o Espírito Santo. Você entendeu? Sim ou não? Então, o que isso significa, pessoal, para nós? Nós temos que estar vigilantes. Vigie. Amém? Quando a palavra diz provai os espíritos, você tem que provar como? Quem prova uma coisa tem uma referência, um padrão. Para provar uma coisa, você tem que saber a que aquela coisa tem que medir, o nível que ela tem que alcançar. Qual é a medida que ela tem que alcançar?
Quando você prova a comida, você sabe se o sal está bom, ou de mais ou de menos, porque você já tem um paladar do sal. Quem nunca comeu sal na vida, não pode provar comida nenhuma. Quem não tem mais paladar, não pode provar comida nenhuma, porque não tem referência. Deu para entender? Sim ou não? Se você vai medir uma porta, meça aí a altura dessa porta. Você tem que ter o quê? Você tem que ter uma trena, você tem que ter uma fita métrica, você tem que ter alguma coisa que te dá a medida para você dizer, olha, é 2,20 metros, ou o que for. Você sabe o que usar para dizer o que é aquela porta, a medida da porta. Então, para você provar o Espírito, você tem que ter antes uma referência, um padrão. Qual é o padrão? Qual é o padrão que a gente usa para provar os Espíritos? A palavra de Deus. A palavra de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Espírito Santo que Ele dá. Através dele o dom do discernimento. Amém? Então, para você não ser enganado, você tem que se referir à palavra. Sempre tendo cuidado que o diabo também pode usar a palavra. Como usou para Jesus, para enganar. O diabo também usa isso aqui. O diabo não vai aparecer para você e achar que você vai ser enganado porque você viu um demônio de chifre e tridente na mão. Não, você vai saber que aquilo ali é o diabo. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar a palavra. Ele vai usar alguma coisa sorrateira. Ele vai usar uma coisa que parece de Deus, mas no fundo tem uma outra intenção. Tem um outro espírito. Entendeu? Está claro isso? Bispo, então é muito difícil. O senhor está falando aí, eu estou aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou saber? Pois é, não fique preocupado. O que você tem que fazer é buscar, receber o Espírito Santo, se ainda não tem, e colocar a sua cabeça aqui, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos dá a referência. Deus nunca vai se contradizer. Deus nunca se contradiz. Então é impossível, você não vai ser enganado se você entender que você não deve pegar um versículo solto da Bíblia. A Bíblia, ela se confirma. O Velho Testamento confirma o Novo confirma o Velho. Um profeta fala e o outro confirma. O que Jesus falou, os profetas já tinham falado. Enfim, a Bíblia, ela não se contradiz. Deus não se contradiz. Deus não é Deus de confusão. Coloca o versículo aí para mim, por favor, de Timóteo. Timóteo diz, Deus não pode negar-se a si mesmo. Quer dizer, o que ele falou, o que ele disse, ele não vai desdizer. Ele não vai voltar atrás do que ele falou. Então, um versículo da Bíblia não pode negar outros versículos. Mas se você pegar um versículo isolado, você vai achar que aquilo ali foi Deus que falou. Compreendeu? E o outro que você colocou de Coríntios, por favor. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não traz confusão, Ele não vai confundir ninguém. A palavra dele nos orienta, nos deixa claros sobre o que nós temos que crer e seguir. Amém? Então provai os espíritos, para ver se eles são de Deus. Provai, você tem que provar. É sua responsabilidade provar. Porque se você não provar, você pode ser enganado. Amém? Muito bem. Mais do que isso, só o Espírito Santo para te convencer, te ensinar. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia agora. Fique de pé, por favor, onde você está. Os levitas e pastores vão se posicionar com a Santa Ceia. E nós vamos nos preparar para esse momento solene. Feche os seus olhos, por favor, e pense naquilo que você ouviu. Pense no que você aprendeu aqui hoje. Talvez Deus te fez lembrar de situações que você viveu, onde você foi enganado, onde você não teve discernimento, onde você foi enganado pelo próprio coração. O diabo usou o seu próprio coração para te enganar.
E agora, com humildade, com fé, você vai pedir ao Espírito Santo que te ajude